Olá a todos, meu nome é Guilherme da IoTools. Nessa videoaula nós vamos falar a respeito da camada de aplicação do protocolo Radioin. Então, nós vamos falar aí da aba app do nosso firmware. Tá? Vamos lá direto ao código do nosso sensor, tá pessoal? Aqui essa aba é a mais intuitiva aí, imagino eu, que é a aba onde você vai inserir as suas informações aí de sensores e atuadores no pacote Radioin. Tá? Então, vamos lá. Ela está sendo declarada logo aqui no início da aba headers, tá? Classe app. Ela tem variáveis privadas aqui, funções públicas. Né? Eu tenho 3 funções aqui, que são as funções padrão. A de inicialização, a função send e a função receive. Tá? Só lembrando aqui, pessoal, que a função send, nesse momento, ela não está sendo utilizada. Tá? Nós deixamos ela implementada aqui, porque caso a sua aplicação necessite, aí, você pode implementá-la da maneira que achar mais conveniente. Tá? Mas como não tem nenhuma aba superior à aba app, você não faz muito sentido, do jeito que está aqui o Radioino hoje, você implementar essa função. Mas tudo bem, deixamos ela aqui de qualquer forma. A função receive, né, que é a função que vai subir a pilha de protocolos, e algumas variáveis privadas aqui, que nós deixamos especificadas. Elas também não estão sendo utilizadas aqui no nosso código, mas de qualquer forma elas já estão aqui, caso você necessite utilizá-las. Tá? Então, vamos lá. Aqui na aba app, vamos ver aqui como que isso aqui funciona. Tá? Aqui no construtor eu não tenho nada. Aqui na função de inicialização, eu simplesmente estou setando todas as entradas IOs, né, entradas e saídas digitais, como saída. Poderia fazer diferente? Claro que eu poderia. Se eu não quisesse, por exemplo, nenhum pino como saída, basta comentar tudo, ou simplesmente declarar um ou outro como entrada, ou todos como entrada. Daí você faz de acordo com a sua aplicação. Tá? Com o padrão do Radioino, aí nós setamos eles todos como saída. Tá? Na função app.send eu não tenho nada, como eu havia dito aí anteriormente. E finalmente aqui na função .receive, né, que ela vai ser invocada aqui na aba da camada de transporte, aqui na transp.receive, depois que ele incrementar o contador, ele chama a função app como .receive, passando aí o pacote como referência, e como parâmetro, melhor dizendo. Né? E aqui nós invocamos aqui a declaração da função. Tá? Então, pessoal, dentro dela nós declaramos algumas variáveis aqui que vão armazenar os valores aqui dos conversores analógicos digitais aqui do Atmega 328. É um firmware padrão. Então, como padrão, deixa eu pular um pouquinho essa parte inicial e mostrar para vocês aqui o que eu tenho mostrado em vídeos anteriores também aí nessa série de Radioino que nós estamos fazendo. Tá? Aqui nós simplesmente utilizamos as variáveis e utilizamos a função também analog read para ler aí o valor do seu conversor analógico digital, né, nos pinos AD0, AD1, AD2, AD3 e etc. Só lembrando, esses pinos estão sendo declarados aqui na aba header. Então, esse AD0 underline pin, ele é o pino 0. Quando o compilador ler isso, ele vai atribuir a porta analógico digital, a porta A0. Tá? Aí você tem aí entre A0, de A0 até A5, né? Todas essas do Atmega 328 de uma maneira geral, tá? Os seus conversores ADs. E aí você põe os dados no pacote e posteriormente você vai transmiti-lo. Mas antes de mostrar isso, eu posso falar aqui também a respeito de alguns bytes que nós deixamos aí para controle. Então, nós declaramos lá no início do código, né? Aqui, posso até descomentar esse cara. Eles são declarados como saída e com base nesses outros bytes aqui, né, esse PKT, esse IO0 na posição 0, isso aqui é um byte, né, se ele for 1. Então é uma ideia aí de como você controlar dispositivos. Né? Então, com base nesses bytes do pacote aqui Radioino, você controla o nível lógico das suas portas, dos seus IOs, né, das suas portas entradas ou saídas, que no caso estão sendo declaradas como saídas. Tá? Então, é um exemplo básico, uma aplicação. Não necessariamente você precisa utilizar isso aqui. Tá bom? Então, beleza.
E que mais? E finalmente nós utilizamos aqui a função transp.send para descer aí a sua pilha de protocolos. Tá? Então, no transp, quando você chama a função transp.send, logo depois, obviamente, de fazer todas as suas modificações aí da camada de aplicação, inserir os seus dados no pacote de dados, né? E posteriormente você chama a função transp.send. Fazendo isso, se você vier aqui na camada de transporte, você está nessa função transp.send, ela vai chamar a net.send, que vai chamar a mac.send até a transmissão do seu pacote. Tá? Uma alternativa, pessoal, para se fazer isso aqui na camada de transporte é a seguinte, tá? Até mesmo para utilizar essa função app.send aqui, que é o seguinte, quer ver? Vamos lá. Se eu desenhar de uma maneira geral, como está hoje aqui, está sendo feito da seguinte forma. Eu estou subindo, né, a pilha de protocolo, aí quando ele chega na camada de aplicação, eu vou imaginar o seguinte, ó, eu vou imaginar que aqui, nessa camada de aplicação, feito da forma que eu mostrei para vocês, ele desce a pilha de protocolos aqui. É como se descesse pelo mesmo caminho, tá? Eu estou simplesmente chamando uma função da camada de transporte e tal. O que eu vou fazer aqui não vai mudar muito em termos de processamento, aqui talvez mude um pouquinho, uma pouca coisa, mas do ponto de vista da aplicação aqui não muda absolutamente nada. É o seguinte, ó, eu vou supor que ele viaje aqui pela camada de transporte, pela camada de aplicação e desça pelo outro lado aqui. Tá? Então é mais ou menos essa visão que eu queria passar para vocês aqui. Tá? Então, ao invés de chamar a função transp.send, nós vamos comentar essa função aqui, nesse ponto, comentar essa função e invocar a função app.receive, tá? Passando como parâmetro o nosso PKT, o nosso pacote. E aí, pessoal, aqui quando eu chamo essa função, o meu firmware, o meu código, né, o software, ele vem automaticamente para cá. Para a função desculpem, não é receive, aqui é send, app.send. Só lembrando aí que nós estamos na função app.receive e, portanto, nós vamos chamar a função app.send. Tá? Então, a partir desse momento, nós estaremos aqui e, nesse ponto exatamente, eu chamo a função transp.send. E fazendo mais ou menos esse caminho aqui que eu representei, que eu mostrei para vocês aqui agora, né? Só apagando tudo isso. Então é como se o pacote subisse aqui, passasse pela camada de aplicação e descesse pelo outro lado. Tá? Então, beleza, pessoal. Em resumo, era isso que eu queria mostrar para vocês com relação à camada de aplicação. Nós vimos aí algumas funções e variáveis da camada de aplicação em si e como estas funcionavam com isso. Beleza? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.